Olá, meu nome é Meire Oliveira Silva e eu apresentaria um trabalho intitulado O Legado Anticolonial da obra de Lélia Gonzalez. O legado de Lélia Gonzalez apresenta-se cada vez mais atual, apesar de sua morte precoce na primeira metade dos anos 90, em um Brasil ainda imerso nos refluxos dos ditames da ditadura civil-militar brasileira, que durou de 1964 até 1985. Esses ecos seguem a deflagrar o sistema da perversidade estruturalmente racista do país. A partir de estratégias pautadas pela colonização e escravização, o Brasil formou-se por meio da exclusão e da exploração que se naturalizaram no cerne de suas lacunas históricas. E nesse sentido, as mulheres, os povos originários e africanos aqui escravizados permanecem como alvos ainda hoje desse patriarcalismo voltado ao extermínio identitário. Os ensaios de Lélia Gonzalez, portanto, recompõem o percurso das narrativas silenciadoras de existências em uma abordagem decolonial, representando uma das primeiras vozes nacionais a adotarem posição criteriosa acerca da libertação das amarras, sobretudo do pensamento intelectual, em torno da formação do país. Assim sendo, por meio de um olhar pungente, a teórica faz referência a ancestralidades detentoras de resistências atemporais, diante de tantos silenciamentos subalternizadores, que antecipariam muitas das correntes críticas e filosóficas que se voltam atualmente para os estudos pós-coloniais, decoloniais e anticoloniais, produzidos no Brasil. Ao transitar por metodologias diversas entre a militância e a academia, abrem-se caminhos para novas possibilidades de abordagens epistêmicas. Também em meio às interseccionalidades que desvelam racismo, elitismo e sexismo, que atravessam toda a América Latina, segundo as palavras da própria Lélia Gonzalez, a pensadora busca alcançar gritos ancestrais de traumas históricos que insistem em ameaças às múltiplas existências, sendo assim as identidades múltiplas que permeiam principalmente as subjetividades femininas. Desse modo, por exemplo, recentemente houve o lançamento de uma coletânea intitulada Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Essa coletânea reúne textos diversos produzidos por Lélia Gonzalez, objetivando-se o resgate das contribuições para as inúmeras camadas que compõem a formação latino-americana, especialmente aos tratar de mulheres, como já dito aqui, das mulheres escravizadas e subjugadas pela colonização. Por exemplo, em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Lélia Gonzalez vai denunciar uma série de estereótipos em torno da configuração feminina nessa cultura nacional. Então, ela vai transitar, né, nesses textos entre várias expressões, né, artísticas, né, e linguísticas, para mostrar esses dialogismos, né, possíveis entre a literatura, a sociedade, né, e as reflexões críticas. Um exercício muito atento, né, ao mundo, né, e à produção epistêmica do país, sempre elitizada, né? Então, ela vai dar um olhar mostrar um olhar contra-hegemônico em relação a essas questões. A própria Lélia Gonzalez, né, afirma que ainda hoje podemos constatar como as escolas de samba, as gafieiras, as festas do largo, de largo, etc., são transadas como modernas senzalas, onde os senhorzinhos brancos vão exercitar sua dominação sexual. Depois dizem que não existe racismo no Brasil. De repente, a mulata é o outro lado da mucama, o objeto sexual, né? Então, esses textos da Lélia Gonzalez, eles vão desde a cultura popular, né, como já dito, então, na cultura, mas também para questões muito pontuais dessa formação, né, estruturalmente racista e sexista. Em Democracia Racial,
né, ela questiona, né, o texto intitulado Democracia Racial, nada disso. Podem se entrever nesse texto, então, duas vertentes nas quais são apontados preconceitos estruturais que associam a mulher negra, né, como vocês acabaram de ver nesse trecho, né, por exemplo, né, e isso aparece em diversos outros textos, né, que conversam entre si, traços, né, e experiências calcadas no imaginário nacional, per- é, cuja configuração repleta de estereótipos presentes em discursos e enunciados perpetuados longamente, né? Seja em personagens, obras literárias, jargões e ditos populares, né? Como, por exemplo, aqui ela vai falar, né, dessa mulher estereotipada, né? Mas também ela vai inclusive, os textos falam da mulata de exportação, então ela vai questionar todos esses estereótipos, né, que rondam a formação feminina, e principalmente das mulheres negras, né? Então a gente percebe que essas mulheres, elas seguem, né, atreladas a imagem de produtos de exportação, né, como a própria Lélia Gonzalez coloca nesse texto, que está nessa coletânea, né, ressaltando a objetificação já arraigada das diversas violências de origem colonial e escravista, ainda como sequelas na formação da chamada identidade nacional brasileira. E é interessante mostrar que a Lélia Gonzalez ela vai participar, então, dessa formação brasileira, né, na verdade, nesse movimento contra-hegemônico. Ao mesmo tempo, né, ela vai escrever, principalmente nos anos 80, mas já nos anos 70, esses movimentos decoloniais em África, né, eles já estavam acontecendo, né, assim como os direitos civis norte-americanos, né, então as pautas entre os 50 e 70 já estavam também sendo colocadas, os próprios anos 70, né, então foram o período mais avassalador da ditadura civil-militar brasileira, né, chamados anos de chumbo, e a Lélia Gonzalez passeia, né, por todos essas questões e conversa, dialoga com todas essas questões históricas, né, sociais e políticas, né, em interlocução com grandes líderes intelectuais internacionais, né, então Angela Davis, Carlos Moore e Nelson Mandela. Ela vai colocar, então, essa questão, por exemplo, dessa mucama, né? Então, eu vou ler um trecho. Enquanto a escrava-jeito foi utilizada para, com seu trabalho, enriquecer os senhores escravistas, fortalecer o tipo de sistema econômico imposto pelos portugueses, a mucama foi utilizada para garantir o lazer e o bem-estar de seus senhores, né? Então, ela vai questionar esse olhar violento, né? Não só a violência física, mas também a violência simbólica, né? Que permeia a trajetória dessas mulheres. E aí eu trouxe exemplo de um texto, por exemplo, Negra Fulô, de Jorge de Lima, né, então dos anos 30, no Brasil, então um poeta modernista, né, que atuou, inclusive, né, entre os anos 30 e os anos 60, né, esse texto é dos anos 50, e ele vai trazer essa questão da culpabilidade, inclusive, da exploração do corpo dessa mulher escravizada, imputado a ela mesma, né, e as violências que ela sofria, não só em relação ao senhor, mas então e também em relação à senhora, né? Como nesse trecho, né? O senhor foi açoitar sozinho, a negra pulou, a negra tirou a saia, tirou o cabeção e de dentro dele pulou no Inha, a negra pulou, né? E no final ela é culpabilizada. E como eu falei, isso está nesse texto, racismo e sexismo na cultura brasileira, né? No questionamento dessa formação patriarcal, né, de origens coloniais, escravocratas, né, extremamente opressoras em relação às mulheres. É interessante mostrar, então, né, que essas sequelas, né, participam dessa própria formação da chamada identidade nacional muito controversa, com a qual Lélia Gonzalez acaba conversando num sentido de questionamento, né, de enfrentamento, né? E assim como em toda a América Latina se refere às mulheres, questões raciais e de gênero, elas emergem dos textos da autora, a fim de oferecer caminhos para se pensar o Brasil
ainda hoje, né, após quase 3 décadas de seu falecimento, né, pensar as questões que permeiam esses ativismos todos, e com tantos legados, né, nomes que a gente pode pensar hoje, né, Conceição Evaristo, Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, entre outras tantas, né. Essa foi um pedaço, né, da pesquisa. Agradeço pelo espaço, aqui seguem as referências, e muito obrigada pela escuta.